Oi, gente, eu sou a professora Kelly Pimentel e convido vocês agora para a gente bater um papo sobre a poesia no romantismo aqui no Brasil. Bem, a poesia romântica no Brasil, ela foi dividida em 3 gerações, certo? Cada geração, ela ganhou um nome que está associado, né, à característica principal daquele momento. A primeira geração ficou conhecida como geração nacionalista ou indianista, porque a sua principal marca teria sido a construção, né, do herói nacional, a valorização da pátria. O lirismo, né, é voltado para enaltecer o sentimento patriótico. Claro que eles vão falar de amor, né? O lirismo amoroso ele não vai ser deixado de lado. Mas o grande foco dessa geração dos poetas é construir a identidade nacional. Os seus principais autores são o Gonçalves de Magalhães, o Gonçalves Dias e o Araújo Porto Alegre. Porém, é comum, né, que a gente fale do Gonçalves de Magalhães por ter sido o introdutor da poesia romântica aqui no Brasil em 1836, com a obra Suspiros Poéticos e Saudades, certo? Essa poesia, ela iria assinalar o princípio de uma trajetória que vai durar aí uma boa parte do século XIX dentro do Brasil. Em 1857, o autor vai lançar uma epopeia indianista, A Confederação dos Tamoios, que é uma obra bastante conhecida dentro da proposta indianista nacional, certo? E ele escreve também a peça Antônio José, ou O Poeta e a Inquisição, que, segundo o autor, era a primeira tragédia escrita por um brasileiro e única de assunto nacional. Então veja que, querendo ou não, você vai observar que ele também se pauta na construção do indianismo, né, e do amor à pátria, à terra. Gonçalves Dias, entretanto, é o nosso autor de maior destaque desta geração. Então o foco acaba recaindo sobre ele na maior parte dos vestibulares. Gonçalves Dias nasceu no Maranhão, né? Veja que ele é mestiço, né? Filho de um pai português e de uma mãe cafusa. Criou-se ouvindo lendas, né, indígenas, e isso vai influenciar, obviamente, a sua construção pessoal e, mais na frente, a sua obra, a sua produção poética. Ele propõe, né, dentro da sua produção, a temática principal, né, com a valorização das maravilhas da natureza, da pátria. O índio ocupa um lugar de destaque e aí cabe a gente analisar alguns pontos importantes. Primeiro, Kelly, por que a construção dessa questão, desse sentimento patriótico? Galera, esse valor, ele está, na verdade, alcunhado ao contexto histórico, certo? Isso não é algo criado só aqui no Brasil. Na Europa, eu também tenho essa construção. Esse valor está muito arraigado ao contexto histórico da França. Por quê? O romantismo ele chega à França no momento em que está ocorrendo a Revolução Francesa. E aquele contexto da Revolução Francesa, né, lá no finalzinho do século XVIII, ele garante um sentimento de construção de identidade nacional. Por parte de quem? Os novos valores, o sentimento de liberdade que está sendo construído pela burguesia. Tanto que a burguesia é a classe social agora que vai ser, né, digamos assim, prestigiada. A obra, as produções desse período tendem a ter como foco, né, como público leitor, almejam a burguesia, tá bom? Então, aquele sentimento trazido, né, pelo contexto histórico francês, ele também, de uma certa forma, encontra no território nacional um sentimento semelhante. Veja que quando a primeira obra foi publicada aqui em 1836, nós já estamos vivenciando o período regencial, não é? O nosso príncipe regente é um brasileiro. Ele nasceu aqui. Então, o sentimento do povo é de que
Ora, nos livramos dos portugueses e estamos construindo um reinado, uma monarquia nacional. Bem, de uma certa forma, isso vai facilitar para convergir com essa questão do patriotismo, do nacionalismo ufanista, tá certo? Que a gente vai observar. Ufanista por quê, Kelly? Ufanista porque a gente vai enaltecer a pátria, na verdade, idealizando e construindo em torno dela, não é? O lugar ideal, o lugar perfeito. E o índio, ele é o elemento nacional. Veja que o branco não vai ser enfatizado aqui porque ele é elemento de fora, né? E se eu estou querendo enaltecer a construção da pátria, de algo que é nacional, eu não posso enaltecer a figura daquele que entrou em nosso território e que nos colonizou, né? Então, é por isso que o índio é construído com um olhar, né, de idealização. Aqui nós temos, né, o poema que simboliza bastante essa produção patriótica do Gonçalves Dias. Ele escreve quando ainda está na Europa, quando ele está estudando em Portugal, né, em Primeiros Cantos. E aí, esse poema, que é a Canção do Exílio, ele acaba sendo, de fato, para a gente um grande marco. Tanto que é um poema que chegou, inclusive, a ter intertextualidade dentro do nosso hino nacional, certo? Quando ele constrói o símbolo do sabiá e das palmeiras, marca isso a lembrança do litoral maranhense, tá? Mas, ao mesmo tempo, ele está com o sentimento de ufanismo construindo a natureza nacional perfeita, né? Ele não traz as características da natureza europeia. O eu lírico é obrigado a permanecer de uma certa forma, né? Ele está em exílio, ele está em Portugal, ele queria estar na sua pátria, ele tem saudade de casa, então tudo que é de fora, e veja que coincidência, abre aspas, é de Portugal, então o português é execrado, o elemento branco, externo, e eu vou valorizar a pátria, o sentimento nativo, é o nativismo. Eu vou enfatizar o sentimento patriótico, né, a construção do índio como um cavaleiro medieval, como perfeito, como símbolo da pátria. E eu vou cantar as belezas e as maravilhas, né, de uma pátria idealizada pela sua natureza, pelo seu povo, né, pela sua fauna, tá bom? A segunda geração romântica, ela já tem uma outra característica, gente. Conhecida como mal do século, tá? Essa geração, ela é ultra romântica também, é outra forma como ela é conhecida, porque ela é marcada pelo exagero, tá? O sentimento de exagero dessa geração, mas também os contornos trágicos que levam a esse exagero sentimental. Veja que agora o foco está apenas nesse eu lírico que se contorce cada vez mais para dentro de si. Uma dor existencial, um sofrimento, um isolamento, um pessimismo são fortes marcas dessa construção. Então eles promovem uma fuga da realidade. A fuga da realidade também está presente na primeira geração, porque veja, ele não construiu lá na primeira geração, se você percebeu direitinho, a pátria da sua época. Ele volta ao passado e reconstrói um passado nacional, tirando, né, qualquer elemento que pudesse desconfigurar a idealização da pátria. Então, a fuga da realidade lá é por um motivo. Agora, na segunda geração já é por outro. Ele quer fugir, né, dos problemas existenciais. O autor Álvares Azevedo, ele acaba sendo o maior nome dessa geração. Nós temos 3 nomes, né, que são importantes a gente estudar. Nós temos o Álvares Azevedo, o Casimiro de Abreu e o Fagundes Varela. O Álvares Azevedo, ele é como se fosse um marco, né, dessa geração, ele, que teria principiado com a publicação dos poemas de Lira dos 20 anos em 1853. Kelly, oi, caramba, passaram-se
desde a publicação do primeiro livro, Suspiros Poéticos e Saudades, quase 20 anos, exatamente. Bom lembrete, né? Então veja que o contexto histórico também desta geração já é outro. Então é bem diferente do contexto da primeira geração. Veja que agora eu já estou vivenciando o segundo reinado, né? E aquele sentimento patriótico, ufanista, ele acaba não sendo mais o foco, né, para esses jovens desse período. O nosso poeta Álvares Azevedo, ele, quando escreveu o livro Lira dos 20 anos, ele propôs uma estrutura dividida da seguinte maneira. A primeira parte do livro estaria ligada, né, e aí ele faz uma intertextualidade com a obra A Tempestade de Shakespeare. E ele traz aí o anjo Ariel, certo? Que iria contextualizar a primeira parte da obra, e o demônio Caliban, que apareceria na segunda parte. Influenciado pelos sentimentos que trazem, né, esses elementos externos, o anjo e o demônio, cada parte dessa obra tem características diferentes. Então, na primeira parte, a face de Ariel vai construir poemas em que o lírico, de uma certa forma, constrói amores platônicos, idealiza o amor que gostaria de ter tido e que não teve, é marcada pela melancolia, um sentimentalismo extremo, né? E um conformismo diante da morte. Agora, na segunda parte, em que aparece o Caliban, já o sentimento muda, né? Eu passo para um eu lírico sarcástico, irônico, sentimentos mais mórbidos. Ele satiriza quem, Kelly? A si mesmo, a vida e até mesmo a morte, né? E outra característica, né, que é importante você observar é que essa questão do ultrarromantismo, mesmo estando na primeira parte ou na segunda do livro, ela vai ser constante. Sempre os sentimentos extremos, tá? Observe que nesses versos eu tenho uma frustração amorosa provocada por uma mulher sempre idealizada. Morro por ti, né? Veja que ele a deseja, ele não a tem, ele morre, né, por ela. Existe um desespero, existe um desengano, e esse desengano é trazido por quem? Pela morte, né? Então essa característica aqui é de um poema da primeira fase, aquele sentimentalismo extremo em que ele idealiza a mulher amada. Veja que não há, por exemplo, ele não está zombando de ninguém, né? Sem que última esperança me conforte, eu que outrora vivia, eu sinto agora morte no coração, nos olhos morte. Aquela ideia também que eu falei para vocês do conformismo, né, diante da morte. Então isso é uma característica da primeira parte do livro. Bem como nesse outro poema também, né? Veja que ele revela, né, os anseios dos amores por alguém que ele gostaria de estar, mas essa pessoa nunca estará com ele. Ela é sempre inacessível, sempre distante. Essa amada nunca está com o eu lírico. A morte presente, né? Ele acatando a morte. Já da morte o pavor me cobre o rosto. Nos lábios meus o alento desfalece. Surda agonia o coração fenece e devora meu ser, mortal desgosto. E observem o exagero, né? As hipérboles são constantes. Do leito em balde, no macio encosto, tento o sono reter. Veja que ele normalmente está no seu quarto, né? E sonha e convive com a esperança, né? Sonha com aquela mulher amada. Olha lá a última estrofe, ó. Dá-me a esperança com que o ser mantive. Volve ao amante os olhos por piedade. Olhos por quem viveu, quem já não vive. Observe como ele já se decreta morto, né? E ele pede que a amada, ao menos no seu leito de morte, né, pudesse olhar por ele. Então, realmente, né, ele traz um amor idealizado, puro, como a gente costuma chamar amor virginal, porque ele não toca em sexualidade, não tem erotismo afiado, tá? Então, isso não aparece na produção dele.
A outra obra que Álvaro Azevedo também deixou foi um livro, né, em prosa, com contos. Contos fantásticos. Por quê, Kelly? Olha, pegando o gancho aí do Mal do Século e trazendo uma característica que outros autores não desenvolveram aqui no Brasil, que é o lado gótico, tá? Esse livro, ele é marcado por histórias que tem aquele ar, né, de lenda urbana, aquele ar de terror, né? Aquela pegada meio assim, inverossímil, porque são histórias contadas por 6 estudantes que estão bêbados, narrando suas aventuras estranhas, marcadas por orgias, né, sexo, incestos, mistérios, morte, e sempre algum elemento que faz a gente desconfiar de que aquilo possa ter ocorrido. Principalmente quando aparece a presença dos demônios, né, de seres que estariam mortos, ou a gente tem dúvida se está morto ou se está vivo, né? Então, esta conexão com esse lado mais gótico, a gente tem bem marcado, né? Bem marcada, essa conexão bem marcada na obra Noite na Taverna. No teatro, o Álvaro Azevedo deixou pra gente uma peça teatral chamada Macário. É considerada, né, uma narrativa de caráter pessoal, porque de uma certa forma também, gente, ela se encontra um pouquinho aí com a vida do próprio autor. Macário é um jovem estudante de Direito, e a gente vai lembrar que o Álvaro Azevedo, ele era estudante de Direito, né, e teve que abandonar o curso, largar o curso quando adoeceu, e isso também, de uma certa forma, faz um pouquinho parte da trajetória de Macário. Macário, ele vai, né, a peça é dividida em 2 episódios, e na história, Macário, ele se encontra com Satã. O interessante é que ele faz um gancho, tá, entre o livro de contos, Noite na Taverna, e a peça, porque Macário chega à estalagem, tá sentado lá bebendo, e vendo aquele grupo de jovens estudantes que estão bebendo e tal. Então ele faz uma conexão. E lá na estalagem, uma pessoa se aproxima dele, eles começam a conversar, e daqui a pouco a gente descobre que na verdade aquela pessoa que está ali e que vai o convidar para algumas aventuras, né, é o próprio demônio, é Satã. Então também tem uma pegada um pouco gótica. Já Casimiro de Abreu, nosso segundo poeta, ele é marcado por um outro tipo de sentimento, gente. A angústia dele não é somente pela morte trazida pela tuberculose, né? Álvaro Azevedo morre de tuberculose, Casimiro de Abreu também de tuberculose, morrem jovens, né? Morrem muito novos, e Casimiro deixou pra gente apenas uma obra, tá? Enquanto o outro poeta, né, ele deixou 3 obras. E interessante é que ele não deixou somente poesia. Ele deixou poesia, deixou prosa e deixou, né, teatro, né, deixou dramático também. Então, ele tem uma produção mais ampla. O nosso poeta Casimiro de Abreu, gente, ele é muito marcado pela ausência da família. Esse sentimento é bem latente na produção dele, e chega inclusive a se tornar uma marca dele, tá? A saudade da infância, a saudade da família. E muitos costumam falar sobre a própria biografia dele, o fato de ele, aos 9 anos de idade, ter sido levado pelo pai para o colégio interno. Então, ele sentiu esse afastamento, né, da família, e essa separação, de uma certa forma, deve ter marcado negativamente a vida dele, porque ele coloca muito bem, né, em um dos poemas mais conhecidos deles aqui, Meus 8 anos, que a aurora da sua vida teria sido, né, os 8 anos. Até porque, fase áurea, né, depois viria só marcado pela tristeza. Eu gosto sempre de destacar quando ele coloca aqui nessa terceira estrofe, gente, esse trechozinho aqui, ó. Vejam bem. Ó dias da minha infância, ó meu céu de primavera, que doce a vida não era nessa risonha manhã. Então, nessa primeira parte, veja que ele coloca que a vida dele já foi risonha, já foi feliz.
E, de uma certa forma, retoma a primeira estrofe, né? Veja quando ele diz aqui: ó, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Ele aproveita, né? Sempre ele dá uma pegada também. É uma marca de Casimiro, trazer um pouco também dos elementos nativos. Ele também tem poesia nacionalista, tá, gente? Ele chegou, quando estava estudando em Portugal, a compor uma canção do exílio também, enaltecendo a pátria, seus elementos, sua fauna, sua flora, seu povo. Só que quando ele chega aí na questão do povo, ele vai comentar sobre a família, a saudade da família, né? É uma parca dele. E aqui, ó, essa outra parte que era que eu queria mostrar para vocês. Em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e os beijos de minha irmã. Observem quando ele coloca mágoas de agora. Minha gente, né? É extremamente forte, não é isso? Tá certo? Então, quando ele estava no seio da família, havia, né, amor, havia carinho, e agora só lhe restam mágoas. Sua poesia tornou-se muito popular durante muitas décadas. Sua linguagem é mais simples, ela é menos mórbida, né, gente? Ele não fala tanto da morte, ele sugere a morte em alguns de seus poemas, mas principalmente a forma dele falar de amor, que é muito simples, é gostosa, é pura, né? A depressão e a morte não se torna algo tão, né? É forte, tem, mas não é mórbida como na de Álvares Azevedo. Então, por isso que ele acaba tendo bastante popularidade, né? E fora, como vocês estão vendo aí, a questão da exaltação, o sentimento patriótico e as glórias da independência também fazem parte da sua obra. Aqui nesse outro poema, vejam bem, né, como ele trabalha a questão do amor. Quando tu choras, meu amor, teu rosto brilha formoso, com mais doce encanto e as leves sombras de infantil desgosto tornam mais belo o cristalino pranto. Uma questão que é importante a gente observar é como ele faz ainda aquele trabalhozinho com rima, que não é uma característica romântica, porque o romantismo ele dá liberdade ao poeta, tá? É uma das características trazidas, inclusive, pelo próprio contexto de reforma e de revolução da Europa, né? Então, o romantismo ele vai revolucionar a arte também. Então, poesias livres. Mas, se eu sou livre para fazer o que eu quiser. Então, o poeta Casimiro de Abreu, ele tem essa preferência ainda em manter aquele joguinho de rima. Ó, nessa idade da paixão lasciva, como prazer é o chorar preciso, mas breve passa qual a chuva estiva, e quase ao pranto se mistura o riso. É doce o pranto de gentil donzela, é sempre belo quando a virgem chora. Veja como ele trabalha a questão da mulher, né? Pura, virgem, idealizada, perfeita. Semelha a rosa pudibunda e bela, toda banhada do orvalhar da aurora. Veja que a idealização, né? Essa mulher ideal, é uma marca do romantismo. Vai haver no Gonçalves Dias, quando ele fala de amor, lá na primeira geração. Vai haver no Álvares Azevedo, no Casimiro, em todos eles, tá? E atenção, nesta segunda geração, Casimiro de Abreu, Álvares Azevedo, nenhum dos dois trabalham com erotismo, tá bom? Inclusive, em Casimiro, a gente chega a ter uma característica, né? De ter até um certo receio de desejar a mulher, porque ela é tão pura que ele não quer, né, manchar essa imagem, tá? Fagundes Varela. Fagundes Varela tem uma produção mais ampla, até porque ele tem uma vida um pouquinho mais longa do que os outros poetas, tem uma experiência de vida diferente, porque ele chega a casar, a ter filhos, porém, no seu primeiro casamento, o seu filho falece, né? E depois ele perde também a esposa. E ele casa novamente, ainda no segundo casamento ele chega a perder ainda um filho. Então essa questão da morte que vai marcar a produção dele não é a morte dele, não é a angústia em torno ele não morre nem de tuberculose, tá?
Ele vai ter uma complicação, acho que no âmbito uma parada cardiovascular e um problema cerebral, né? E aí ele vai falecer disso, tá? Ele não morre de tuberculose. Então é importante lembrar que a melancolia nele, a angústia dele, a solidão vem de outro plano. Essa questão da perda das pessoas que ele ama, tá? Principalmente a questão do filho. Além dessa tristeza, né, desse isolamento que ele tem, ele também foi um autor que produziu obra de caráter já como precursor da terceira geração, com caráter abolicionista, né, pregando a questão da liberdade, com causas sociais, que é a marca da próxima geração. Então, dentro da poesia ultrarromântica, é muito comum a gente destacar na produção deste poeta, Fagundes Varela, este poema Cântico do Calvário. Foi inspirado na morte prematura do filho, de seu primeiro casamento, né? E isso sempre o marcou. E eu acho que o que ainda aguçou a dor dele, gente, foi com certeza a segunda perda que ele tem no segundo casamento. Eras na vida a pomba predileta, que sobre um mar de angústias conduzia ao ramo da esperança. Eras a estrela que entre as névoas do inverno cintilava, apontando o caminho ao pegureiro. Veja como ele coloca essa criança como, né, aquilo que vai dar esperança, que é o guia. Minha vida mudou daqui para frente. É o sentimento que a gente tem quando está esperando um filho, né? Principalmente o primeiro, porque tudo está se preparando para mudar. E de repente, né, essa criança morre. Aí quando ele coloca aqui, ó, eras a glória, a inspiração, a pátria, o porvir de teu pai. Ah, no entanto, pomba, varou-te a flecha do destino. Astro, engoliu-te o temporal do norte. Teto, caíste, crença, já não vives. Eu acho isso aqui tão forte. Por quê, Kelly? Minha gente, ele está claramente colocando que ele perdeu toda a esperança na vida. E aí, quando a pessoa, né, se ergue e está buscando mudar, aí de repente pega, né, e vem outra morte. Caramba, né? Então, realmente é bem doloroso, né? E como precursor da terceira geração, né, ele deixa aí também uma obra pra gente, cuja temática abolicionista, que ele também já apoiava, né, seria o foco de algumas produções suas. Vejam como ele fala sobre a questão do escravo e de como o escravo é um ser que só alcançaria, diante do contexto da época, a liberdade quando morresse, né? Eu gosto muito de destacar este trecho aqui, ó. Sem defesa, sem prece, sem lamentos, sem círio e sem caixão, passaste da senzala ao cemitério, do lixo à podridão, né? Então veja como ele coloca, caramba, Kelly, que negócio crítico. Pois é, e não é uma marca, né, gente, do romantismo fazer críticas sociais, só que é onde está a terceira geração, ela é diferenciada. E ela é, de uma certa forma, precursora do que o realismo vai querer trazer, uma crítica à sociedade, certo? Então ele mostra essa questão do escravo, né, que só alcançaria a liberdade diante da morte, tá? Esse poema aqui é fantástico, ele é perfeito. Veja que eu cortei alguns trechos porque ele é longo, né? Então vale a pena depois você conferir mais. E por fim, a terceira geração romântica, que ficou conhecida como libertária, né, condoreira, como social. Condoreira por quê? Porque o condor é a ave que simboliza a liberdade, né? Libertária porque, dentro da causa abolicionista, ele está pregando a liberdade dos escravos. E social porque o foco dessa geração é a discussão sobre problemas sociais. Castro Alves ficou conhecido como poeta dos escravos, justamente por conta dessa
sua relação com a escravidão. Agora, não podemos esquecer que ele também fez uma poesia lírica, né, de caráter, de cunho amoroso. E eu gosto de salientar e de mostrar que neste toque ele tem um amor adulto, com sexualidade, com erotismo, né? Ele tem experiências concretas no âmbito da sexualidade e ele transfere isso, como muitas vezes em alguns poemas, como se fosse uma lembrança, né? Então ele coloca como se fosse algo vivido, ele descreve o corpo da mulher, ele trabalha, né, o sentimento de quem estaria se envolvendo numa relação carnal, que eu não vou ter, por exemplo, na segunda geração, né? Como eu comentei com vocês ainda há pouco. É importante que isso fique bem claro para a gente. A mulher ainda é idealizada? Só que ele vai idealizar a perfeição dela, principalmente a questão corpórea, tá? E, finalmente, tá? A referência à poesia dele, Condoreiro. Castro Alves, né, e o poema Navio Negreiro, no caso, esse é o poema mais conhecido dele, dentro da proposta abolicionista. Ele fez vários, mas Navio Negreiro, né, é uma marca bem importante. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Minha gente, a poesia de Castro Alves é declamatória. Veja como ela é exclamativa. Percebam, né? Quantas exclamações para ser gritada. Outra coisa, a gente chama a poesia de Castro Alves de uma poesia panfletária também. Por quê? Porque ela carrega a proposta de divulgar a causa abolicionista. Dentro desse propósito, observem que na poesia de Castro Alves o negro não é um agente, ele não é ativo, ele não pratica, ele sofre. É o sofrimento, esse sofrer do negro, que vai comover o receptor, e aí ao comover o receptor, esse receptor vai aderir à causa abolicionista. Então, ele constrói esse sentimento de sofrimento com um propósito, né? Ele quer mostrar para a gente que o negro precisa ser libertado, porque ele é maltratado, porque ele sofre. E aí ele obviamente, em Navio Negreiro, ele faz toda uma trajetória, viu, gente? De lá da África para cá. E aí ele contextualiza, né, como é podre o sistema, como é sórdido, né, todo o processo. É um poema belíssimo, né, e que vale a pena, inclusive, você escutar a versão que Caetano Veloso fez do poema, musicalizando em homenagem a esse outro grande baiano que foi Castro Alves. E eu vou ficando por aqui e a gente se encontra em outra aula, em outro momento. Um beijo, valeu!